Eu via quando o pastor orava um grande ser, gigantesco, como eu nunca vi na minha vida, de tão grande. Ele era muito maior do que Brasília. Ele estava em Brasília, ele pegava a sua espada e batia no meio de Brasília, assim, daquele planalto lá, onde tem aquelas duas torres. No meio das duas torres ele dava com a espada, bem no meio, assim. Eu vi dois anjos descer do céu, um céu muito luminoso, amarelo, e eles desciam com uma espada enorme, cada um segurando numa ponta da lâmina e o outro na outra ponta da lâmina, e eles desciam com essa grande espada do céu. Eu vi o anjo da justiça cortando a cabeça daquela imagem que é o símbolo do judiciário, aquela mulher vendada que fica com uma balança e com uma espada, só que essa mulher já estava sem a espada quando eu vi. E ele veio com as duas mãos no cabo da espada dele e cortou num giro com uma ira, e a cabeça dela caiu. A cabeça dela voou assim pelo ar. Amém. Eu vi uma espada que descia do céu e um grande ser colocava ela no pastor, mas ele não embainhava na cintura, ele embainhava ela nas costas do pastor. A espada era muito grande, maior que ele, mas ela coube perfeitamente, assim. Amém. Eu via quando o pastor orava e ele falava, e ele estava com uma armadura como se prateada, e ele tinha uma espada na mão direita, e essa espada, enquanto ele falava, ele levantava ela para cima, e o que mais era protegido nessa armadura era o braço direito do pastor. A armadura sobressaía no braço direito, assim para baixo, como se ficasse maior ali naquela parte. Amém. No começo do culto, eu vi um grande ser branco encobrindo o pastor com suas asas. Também vi, quando o pastor estava pregando na primeira parte do seminário, uma espada que era segurada pelas duas mãos na lâmina, e vinha outra espada e cortava os dedos daquele que segurava a espada. Amém. Eu vi um leão que ele estava dentro da igreja. Ele subia do púlpito, botava suas patas no púlpito e tinha um microfone, e ele urrava como pregando assim de trás do púlpito. Botava suas patas em cima e dava um urro. Na frente dele tinha um microfone assim. Amém. No começo do culto, eu vi um grande ser branco encobrindo o pastor com suas asas. Também vi, quando o pastor estava pregando na primeira parte do seminário, uma espada que era segurada pelas duas mãos na lâmina, e vinha outra espada e cortava os dedos daquele que segurava a espada. Amém. Eu via quando o pastor orava e ele falava, e ele estava com uma armadura como se prateada, e ele tinha uma espada na mão direita, e essa espada, enquanto ele falava, ele levantava ela para cima, e o que mais era protegido nessa armadura era o braço direito do pastor. A armadura sobressaía no braço direito, assim para baixo, como se ficasse maior ali naquela parte. Amém. Paz, pastor. Agora há pouco, pastor, eu tive uma visão da igreja, muitos anjos ornamentando a igreja, limpando e enfeitando para o culto, para o seminário logo mais. E dentro, no meio da igreja, eles colocaram uma mesa. E nesta mesa tinha vários pratos com refeições. E eu observava que alguns pratos ele estava com uma sopa muito fininha, outros já era uma sopa mais grossa e outros era comida mesmo. Eu via que tinha uns que estavam bem avantajados. E eu dizia, Senhor, mas por que essa sopa? Né? E
ele me fazia entender que aquela sopa era para as pessoas que estavam chegando agora no ministério se alimentarem, porque eram como se fossem recém-nascidos e não poderiam comer uma comida mais forte. E aqueles outros pratos mais fortes já era para quem já tinha um caminho já percorrido, uma estrada já vinha andando uma estrada já há tempos. Foi o que eu vi, pastor. Paz. Pastor, eu via também um grupo de juízes que eles eram encurralados por anjos que impediam que eles saíssem daquela roda. Eles eram mais ou menos de 6 a 7 juízes e eles estavam arrumados com aquelas batas deles como se fosse fazer um julgamento. E naquele momento chegava esse anjo que tinha os olhos como tochas de fogo. Com a sua espada ele degolava o pescoço de todos aqueles juízes. E cada um daqueles anjos que estavam ali naquela roda ficava com uma cabeça na mão. E aquilo ali era um troféu para eles. Eles vinham contentes para a igreja e trazia a cabeça daqueles juízes. E jogava, colocava na frente do altar. Foi o que eu vi, pastor. Paz. Paz, pastor. Pastor, eu via vários anjos. Mas tinha um que liderava este grupo de anjos. Ele vinha com a espada desembainhada pelas ruas. E, pastor, eu olhava e via grande destruição. Eles entravam em delegacias, colocavam tudo abaixo. Tudo que eles viam, eles colocavam abaixo, tudo que eles viam de errado. E, por último, pastor, ele entrava no Planalto Central. E ali dentro, pastor, eles arrancavam um homem, que eu via muito bem a cara dele. E aquele anjo furioso, os olhos dele eram uma tocha de fogo, quando ele olhava para aquele homem, com uma fúria muito grande. Aquele homem, pastor, ele era despedaçado. O anjo cortava os braços, cortava as pernas, ia cortando devagar. Até que um fogo subia pelas pernas desse homem. Esse homem queimava todo, só que todo cortado. E a cabeça daquele homem, o anjo trazia com muito orgulho e trazia para a igreja e entregava ela ao pastor no altar. Foi o que eu vi, pastor. Paz. André Alba. Amém. Na hora, senhor, pastor, que o senhor dizia que Deus não precisa do homem, né? Se o homem baixar ao inferno ou se ele se salvar a sua alma, independe disso. Deus, na sua soberania, ele vai continuar sendo exaltado. E o senhor dizia que ele tinha miríades de anjos que o adoravam e voou um anjo. E na hora que o senhor dizia, parece que o senhor usou a expressão santo, os anjos cobriu o senhor. Nesse exato momento, o anjo voou aqui no meio da igreja e cobriu o senhor. Nessa expressão. E eu via a visão do anjo da justiça que cortava essa imagem da justiça do mundo. Ele cortava com a sua espada. Ele decapitava ela, ele cortava. Literalmente, essa visão que eu tive. Amém? No começo, quando o senhor começava a orar, entrava por essa janela umas águas e ela cobria, quando o senhor estava sentado, ela não passava, ela só cobria o senhor mesmo, quando o senhor estava sentado. E quando o senhor fazia oração contra a maçonaria, eu vi quando o anjo ele cortava uma torre gigante, uma pirâmide gigante, e cortava ela em 4 partes. Depois entrava um anjo montado num cavalo aqui dentro, viam vários anjos com a espada. Depois entrava por essa porta, aleluia, Deus, um grande leão dourado. Os anjos estavam aqui na frente, dobravam os joelhos e botavam a espada na frente em sinal de reverência a esse grande leão que entrava por esta porta, pastor. Foi essa a visão que Deus me deu.